Ninguém é igual a ninguém. Me espanta que tanta gente sinta. Se é que sem... Olá, tudo bem? Aqui está começando o primeiro podcast Política de Óculos, do canal O Mundo de Óculos. Aqui vamos falar sobre os principais assuntos da política nacional e também internacional. Eu sou o Anderson Uber e vou ancorar esse programa. Também teremos a participação aqui de Bruno Lima Rocha, doutor em Ciências Políticas e professor de Jornalismo e Relações Internacionais na Unicinos. Boa tarde, professor. Oi, boa tarde, Anderson, e boa tarde para quem nos escuta. Não vai ser no tempo presente, mas tomara que se divirtam e a gente consiga contribuir no debate político nacional com essa proposta aqui. O programa terá 3 blocos, onde iremos intercalar os assuntos abordados, flutuando sobre política nacional e internacional, além de considerações sobre as últimas do governo federal, que tem o Bolsonaro, que não deixa ninguém morrer de tédio, com cada dia uma nova fala verborrágica, todo dia com alguma nova interpelação no assunto da política nacional e até internacional. Então vamos tratar bastante disso aqui neste programa. Me espanta que tanta gente sinta. Se é que sente a mesma indiferença. Pois então, Bruno, nessa última semana o Congresso, através da Câmara, aprovou em segundo turno a reforma da Previdência. Aprovou com algumas mudanças em relação ao que o governo federal havia enviado. Teve bastante a presença da figura do Rodrigo Maia, que em vários momentos teve um embate com o Bolsonaro, com o Paulo Guedes e com o próprio Sérgio Moro, que foi talvez um dos principais alvos do presidente da Câmara. E agora está no Senado o projeto da reforma da Previdência, que sofreu várias alterações, como havia dito, e que vai ter no Senado o relator da reforma, da comissão da reforma da Previdência, o Tasso Gereissati, que é senador pelo PSDB do Ceará e tem declarado a maior fortuna do Senado. Eu gostaria de saber de ti, Bruno, como é que você enxergou esse embate entre Bolsonaro, entre o governo federal e o Rodrigo Maia e o Congresso? E além disso, como é que você enxerga que o Senado vai embarcar nessa reforma? Vai ter um tom mais voltado ao Palácio Planalto, embarcando mais nesse projeto do governo Bolsonaro? Ou vai engrossar o coro junto com o Rodrigo Maia e dar um protagonismo para o Congresso, talvez até imaginando um próximo 2022? Tá, então, vamos por partes, né? A reforma, como foi enviada para o Congresso, não foi a reforma que foi aprovada pela Câmara. Se a gente levar em consideração, por exemplo, a fala do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, dizendo que é a intenção do governo Bolsonaro enviar uma outra PEC para o Congresso para aprovar aquilo que ele, Lorenzoni, chama de uma nova lei áurea, até uma coisa meio absurda, né? Subir o mau gosto, não vou criminalizar a fala dele porque eu não quero incorrer em processo, mas subir o mau gosto terrível, dizendo que a suposta libertação dos aposentados no Brasil seria a aprovação de uma segunda PEC, e esta PEC seria a da política de capitalização da Previdência, que foi vetada, tá? Então, eu queria separar essas duas partes. Entendo que a Câmara dos Deputados, capitaneada pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia, dos Democratas do Rio de Janeiro, levou à frente a reforma da Previdência que os parlamentares decidiram como válida. Eu, particularmente, discordo profundamente, e foi algo distante da original que saiu no Ministério da Economia com o ministro Paulo Guedes. Esse é um ponto. O outro, eu entendo que a agenda do Senado vai ser meio semelhante, ou seja,
capitaneado esse andamento pelo senador Tasso Gereissati do Ceará, né, do PSDB do Ceará. Tu tem razão, né? É a maior declaração de bens públicos do Senado Federal, pouca gente sabe. A família Gereissati, ela controla o grupo Gereissati, é um grupo muito forte economicamente no Brasil. Mas eu não posso fazer uma correlação direta entre ser proprietário, ser rico, ter bens e aprovar a proposta A, B ou C. Geralmente ocorre a mesma coisa, né? Tu vai pegar os parlamentares que têm muito recurso financeiro, eles têm a tendência a aprovar propostas que beneficiam o seu setor, a sua fração de classe dominante. Mas não é ipsiliter. Tem vários casos industriais brasileiros que têm um perfil mais nacionalista e entendem que a nação está acima do seu capital. Não é o caso de Tasso Gereissati. Sobre o conflito de andamento entre o Congresso e o Poder Executivo, sim, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, declarou recentemente, numa reunião meio pesada e fechada da Fundação Lehman, que, no meu entender, é uma fundação que causa um grande malefício à política brasileira. Ela patrocina candidaturas, ela patrocina estudos sobre o Brasil nos Estados Unidos, patrocina departamentos, fundos de estudos brasileiros, brasilianistas, como eles chamam. E Maia estava falando para a nata da nata da nata. E ele afirmou, né, com todas as letras, que a ascensão de Bolsonaro foi pela força das urnas, é legitimado pelo voto popular, ainda que é uma eleição muito controversa, mas foi, e que foi um lapso do sistema político brasileiro, pelo cansaço e a descrença com a direita e com a esquerda. Dizendo isso, o que eu posso entender para não me alongar ainda mais, Anderson? Que o deputado federal Rodrigo Maia vai fazer andar os projetos que ele julgue necessário, com muita negociação, né? Com as bancadas temáticas, com as bancadas dos partidos, e não necessariamente vai colocar o seu capital político para bancar uma proposta do governo federal, do Poder Executivo. Isso não vai acontecer. Bolsonaro se envolveu pouco ou nada no desgaste da reforma da Previdência e ficou evidente para os parlamentares, inclusive para o PSL, que o presidente da República não vai se entregar a causas impopulares ou vai sempre fazer um sistema de tentativa e erro. Creio eu que o protagonismo de Rodrigo Maia tende a ser cada vez maior. Eu ficaria por aí na primeira resposta. Eu também gostaria de fazer uma outra questão, Bruno, em relação a até mesmo essa relação do Bolsonaro, essa forma como ele vem atuando, saindo, deixando que o seu nome não seja tão vinculado a pautas importantes para o seu grupo, para sua política, que foi de alguma maneira eleita nas últimas eleições legitimamente, fora algumas questões que possam se reclamar, mas de um modo geral o Bolsonaro se elegeu a partir de uma ideia que as pessoas tinham, de um público que tinha uma ideia formada. Só que a partir de agora, o Bolsonaro, com pautas como a reforma da Previdência, como a própria Vaza Jato, ele vem tirando seu corpo da reta e vem não se vinculando. Tu acredita que isso pode atrapalhar de alguma forma o próprio andamento dessas reformas, que mais adiante vem a própria reforma econômica, a reforma tributária, o Bolsonaro continuando com esse comportamento, você acha que ele pode se comprometer e até a própria governabilidade, que ele de alguma maneira jogou a responsabilidade para cima do centrão, do dito centrão, que no meu ponto de vista é uma forma que a direita se utiliza para conseguir uma imagem menos depreciada com o público de modo geral. Como é que você enxerga isso? Como é que você observa isso? E de que forma o resultado disso pode incorrer nas reformas ou até mesmo no próprio andamento do governo Bolsonaro? Eu entendo, Anderson, que compromete mais a presença de Jair Bolsonaro, que ele tem uma fala irascível e incontrolável. Então, nesse sentido, creio eu que tudo que
os poderes de fato no Brasil gostariam fosse um presidente da República de perfil baixo, tá? Alguém que evitasse ao máximo se pronunciar publicamente, até porque, pelo visto, ou o presidente não controla a sua fala ou faz de forma evidentemente descontrolada, né? Esse é um primeiro ponto. O outro é o seguinte: governabilidade é mais complicado, mas até onde eu estou entendendo aqui, tentando fazer a leitura mais fria possível do governo de Jair Bolsonaro, é que ele aposta na polarização do país. Essa polarização não é brincadeira, não é uma situação secundária. Quando o presidente da República faz uma afirmação, ele dá a entender a todo o aparelho de Estado que aquilo lá está meio que permitido, é permissível, é passível de não sofrer punição. E ele fala absolutas barbaridades, como a gente sabe, e alguns de seus ministros também. Esse é um ponto. O outro, e aí acho que tem um pouco de razão, tá? Me chama a atenção porque sem a Lava Jato, o Bolsonaro não seria eleito. A Lava Jato não fez campanha para Bolsonaro, não fez. Até os diálogos que o Intercept vem publicando colocam um certo temor do procurador Deltan Dallagnol e seus pares com a candidatura, com a candidatura de Bolsonaro e com a possibilidade de Sérgio Moro chegar a titular da Justiça. Mas sem a dimensão dessa luta contra a corrupção, essa cruzada moralista, não haveria eleição de Bolsonaro. Então, como ele consegue governar sem a Lava Jato? Como ele consegue governar sem a força de Sérgio Moro à frente da Justiça? Não que o ministro tenha saído da pasta, não saiu ainda, e pelo visto não vai sair nem será saído, mas já não tem a força que teve quando emprestou seu nome ao governo Bolsonaro. A gente costuma dizer que Moro era um ativo do governo, que ele emprestava capital político ao governo, e hoje ele é devedor do governo Bolsonaro. Numa brincadeira que se faz por internet, é como se fosse, não vou falar os termos chulos aqui, que a web é muito sem noção, como que Sérgio Moro depende de Jair Bolsonaro para o seu futuro imediato, seja para continuar como ministro, seja para uma possível indicação para o Supremo, e ele, sem foro e sem pasta, pode ser alvo de investigações por abuso de poder, quebra do Código de Processo Penal e etc. Posso estar equivocado, creio eu que o Supremo, ainda que o Supremo não seja uma instituição com essa composição, pelo menos, muito leal à democracia republicana, o Supremo chegou no seu limite na relação com a Lava Jato. Isso é o que eu creio que vai acontecer. Então termina aqui o primeiro bloco. Na segunda parte do programa vamos falar sobre a situação política da Venezuela, que recebeu um novo bloqueio dos Estados Unidos, com quase total embargo dos bens econômicos e financeiros do país nos Estados Unidos. Também vamos falar sobre o Paraguai, que teve mensagens vazadas do seu presidente, Mário Benítez, sobre o novo acordo de Itaipu. Voltamos para a segunda parte do Política de Óculos, o podcast sobre política do canal O Mundo de Óculos. Siga-nos nas redes sociais, o Twitter, @MundoOculos, no Instagram, @O Mundo de Óculos. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, O Mundo de Óculos. Agora vamos falar sobre a Venezuela, que alega ter uma carga de soja retida no Canal do Panamá, e que sofreu bloqueio também dos Estados Unidos, com um congelamento de ativos venezuelanos, do Estado venezuelano nos Estados Unidos. Representantes do Maduro e do próprio Juan Guaidó dizem que esse bloqueio, essa sanção norte-americana, compromete o próprio acordo que havia sido iniciado entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição que contesta o governo chavista. Eu gostaria de saber de ti, Bruno, de que forma esse problema vai se resolver, de que forma você imagina que esse bloqueio vai afetar a Venezuela e de que maneira, qual o caminho vai ser trilhado para sancionar essa crise.
Anderson, os bloqueios contra a Venezuela, eles vêm aumentando. Eles surgem, creio, em 2005. Eles aumentam de intensidade após a eleição de Maduro, a primeira, em 2013, concorrendo contra Henrique Capriles. E agora, se eu entendi bem o ato de governo de Donald Trump, foi um embargo total aos ativos do Estado venezuelano nos, que, que estejam em solo dos Estados Unidos, como, por exemplo, rede de postos de gasolina, depósitos bancários, reservas de ouro, e também a proibição de qualquer tipo de negociação de empresas com o Estado venezuelano e a possibilidade de punir empresas privadas ou sancionar ou criar barreiras, por exemplo, ou impedir que negociem nos Estados Unidos, que empresas privadas tenham algum tipo de negociação com os cidadãos, com pessoas físicas nacionais venezuelanas e também com outras empresas venezuelanas. A tendência de um embargo como esse, que é quase um embargo total, a tendência é que cada vez mais a Venezuela vai depender de fatores outros, como, por exemplo, uma relação solidária da Rússia, uma presença ainda maior, se é que é possível isso, dos capitais chineses, e a Venezuela não pode só depender de ajuda externa, né? Os venezuelanos têm de resolver, é um imperativo, no mínimo, seu problema de geração de energia e de produção de alimentos. Com um bloqueio, estava difícil. Com um embargo, vai ficar mais difícil ainda. Chega, chega perto da impossibilidade. Mas, acompanhando a política venezuelana já de longa data, eu digo que muitas vezes as dificuldades geradas a partir dos Estados Unidos servem para arrefecer, melhorar a disposição da população, mesmo aquela crítica ao governo Maduro, de modo a buscar uma base de resistência, né? Hoje está gravando, o dia que a gente está gravando, 9 de agosto, hoje o governo Maduro, hoje não, ontem, perdão, o governo Maduro, dia 8 de agosto, convocou toda a população para fazer um protesto cibernético e um protesto nas ruas no final de semana do sábado agora, que é sábado, domingo, Dia dos Pais no Brasil, contra o embargo de Trump. Então, à medida que o império que nos cabe, né? São três imperialismos, no mínimo, hoje no mundo, grandes, né? Estados Unidos, China e Rússia. O império que nos cabe é a China, e esse império que nos cabe, desculpa, o império que nos cabe é os Estados Unidos, esse império que nos cabe reforça a condição do povo venezuelano de querer o mínimo de autonomia, né? O país tem que ser independente. Eu creio, eu creio que não vai haver um cataclisma popular para derrubar Maduro. Hoje, o governo Nicolás Maduro só cai se ele perde o apoio do alto comando das Forças Armadas, especificamente do homem forte do governo, que é o ministro da Defesa Vladimir Padrino Lopes. Seria a situação limite hoje na Venezuela. Se o general Vladimir Padrino Lopes vira de posição, o governo periga de cair. Mas só isso, é o único jeito. Então, de alguma maneira, dá para se afirmar que esse bloqueio, esse embargo dos Estados Unidos junto à Venezuela pode dar, de alguma maneira, ferramentas para o Maduro, para sua base aliada, reivindicar mais direitos, mais autonomia nesse debate sobre os problemas que vem enfrentando contra o Guaidó, a própria crise econômica que vem acontecendo. Você acha que esse embargo até de alguma maneira fortalece o Maduro? É, tipo, vamos entender, uma parcela da oposição venezuelana, uma parcela grande, quase sempre se mostra favorável a uma intervenção dos Estados Unidos, só que isso não tem apelo popular. Então, é possível, sim, que esses oligarcas aventureiros desejem uma intervenção dos Estados Unidos. Isso não vai encontrar eco na população mais empobrecida da Venezuela, não vai de jeito algum. E vai reforçar
as acusações justas, por sinal, do governo Maduro, que é um governo muito passível de críticas, de que seus opositores são, em grande maioria, entreguistas, vêm de pátria, não são nacionalistas, querem a intervenção de uma potência estrangeira no país, o que é um crime, né? É um crime de lesa pátria isso. Mas quase sempre um setor da direita da América Latina está disposto a ser novamente recolonizado e invadido. Infelizmente, essa é a regra. A gente tem ainda a situação do Paraguai, onde o presidente Mário Abdo Benítez tem sido ameaçado de impeachment pela sua oposição mais liberal, que é a grande parcela mais representativa, pelo menos no Paraguai, por ter tido envolvimento, por ter ciência do novo acordo da binacional Itaipu, do novo acordo entre o governo paraguaio e o governo brasileiro, que ocorre todo ano, sobre o uso de energia de cada país dessa usina. Então teve vazamentos de mensagens revelado pela rádio ABC Color do Paraguai, e de alguma maneira, Bruno, você enxerga que esses escândalos podem causar um prejuízo ainda maior, tanto para Itaipu como para o Paraguai, e também para o próprio público brasileiro, que se utiliza bastante dessa hidrelétrica. De que maneira isso pode atingir os serviços prestados pelo Itaipu, o próprio povo paraguaio e nós aqui no Brasil? Anderson, o acordo bilateral Itaipu, né, acordo binacional, ele é um acordo que favorece a energia elétrica que é produzida no Brasil. O Linhão de Itaipu é responsável por um percentual absurdo da nossa geração de energia elétrica, mas também a produção de energia elétrica na binacional Itaipu Binacional e na represa de Jaciretá, que é a binacional Paraguai-Argentina, faz com que o Paraguai tenha mais oferta de energia do que um consumo médio. Isso possibilita que o Paraguai tenha crescimento econômico. Não é o formato que eu, Bruno, considero mais correto, né, que é fornecer subsídios para a instalação de indústria. Não tem um projeto nacional de desenvolvimento, perdão. Mas tem. Acontece que, numa tentativa de retomar o acordo bilateral, a delegação vinculada ao governo Bolsonaro, me parece, eu estou lendo bastante a respeito, a coisa é bem feia, tá? Me parece que mudou os termos do acordo, eu queria mudar os termos do acordo, e o presidente eleito, né, do Partido Colorado, um oligarca clássico do Paraguai, Mário Abdo Benítez, que tem gente da família Stroessner no seu mandato, ou seja, tem gente vinculada ao governo da última grande ditadura paraguaia, que só terminou em 89, começou na década de 50, que esse acordo prejudicaria o Paraguai. O troço era tão escandaloso, Anderson, que o vice-presidente ameaçou fazer um pedido de impeachment. E no Paraguai sai mesmo, sai. Ou sai pelo voto, naquele golpe parlamentar que derrubou o presidente eleito Fernando Lugo em 2011. Era um processo que, em sendo correto, duraria 4 meses e durou 2 dias. A outra situação é que a política no Paraguai tem um certo quê de fragilidade, é passível de ameaça por insubordinação de setores do Estado, tem muita pressão popular, muita mesmo, isso é positivo. E um escândalo como esse, acusando que o presidente Mário Abdo Benítez e os seus associados políticos estariam favorecendo o Brasil em detrimento do Paraguai, e ainda tendo alguma suspeita de um gesto de corrupção na assinatura do contrato. O Brasil recuou, né? E Mário Benítez recuou também, mas o governo tinha uma chance muito grande de cair, sabe? O governo paraguaio. Ia começar tudo do zero, ou seja, se as suposições, se as acusações fossem corretas, a enorme presença do Brasil no Paraguai, uma diplomacia só pelo peso da inércia já é, o Paraguai recebe projeção de poder do Brasil, não ao contrário. Na era Jair Bolsonaro já teria ajudado a derrubar um governo eleito. E também o próprio presidente Bolsonaro recuou da tentativa de renegociar o acordo. E ainda há uma condição meio suspeita que haveria uma empresa brasileira com vínculos familiares, empresa Leros com vínculos familiares indiretos ao clã Bolsonaro,
que de certo modo sairia favorecido, né? Eu sempre recomendo a leitura do jornal paraguaio ABC Color, é um jornal excelente, com excelentes matérias políticas e de investigação políticas e aquilo que é muito presente no Paraguai, nessas suspeitas político-criminais. Graças à matéria da ABC Color que o escândalo veio à tona e motivou o vice-presidente a tirar o seu da reta e colocar que se o titular fosse adiante no acordo, haveria um processo e um pedido de impeachment no Paraguai. Ainda bem que não houve nada disso, a gente espera que, aí estou opinando, né, que a Itaipu Nacional não prejudique o país vizinho. O Brasil tem uma dívida histórica. Vamos nos encaminhando para o final desse segundo bloco. No próximo, vamos falar um pouco mais sobre a Vaza Jato, que tem tido novidades quase que todos os dias, revelados pelo The Intercept, principalmente, mas também pelo jornal Folha de São Paulo e pela revista Veja. Também vamos falar sobre a substituição do cargo da PGR, com a Raquel Dodge, que é a atual procuradora, podendo ser reconduzida ao cargo. Vamos ao intervalo e já voltamos. Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Voltamos para o terceiro bloco do podcast Política de Óculos, do canal Mundo de Óculos. Nos siga nas redes sociais, no Twitter, @Mundo Óculos, no Instagram, @O Mundo de Óculos. Também se inscreva no canal do YouTube, O Mundo de Óculos, onde postaremos esse podcast, também no SoundCloud. Bom, agora a gente vai falar um pouco mais sobre a Vaza Jato, que tem ocupado as principais páginas de política no Brasil nas últimas semanas, no último mês. E recentemente tem apontado para o Deltan Dallagnol, procurador do Ministério Público Federal em Curitiba, que teve acusações de estar dando palestras para empresários, dando uma antecipação sobre os rumos que a operação iria tomar. De que forma você acredita que, Bruno, que esses diálogos, essa intervenção do Dallagnol possa interferir no andamento e na forma de atuar do Ministério Público? Acha que pode haver uma diminuição dos poderes do Ministério Público, um cerceamento, talvez cerceamento é uma palavra mais forte, mas uma limitação das atribuições do Ministério Público? Anderson, o MPF, ele já tem um excessivo protagonismo desde a promulgação da nova Constituição. O que ocorreu com a Força-Tarefa da Lava Jato foi quase que, no meu entender pelo menos, que um setor do Ministério Público Federal não é que agia por conta, porque o procurador tem esse poder de agir através de ser provocado, iniciativa popular, em defesa que seria o bem comum. Mas como se tivesse, citando o jornalista Luiz Nassif, um projeto político próprio, que era mais evidente em Rodrigo Janot do que com a procuradora-geral Raquel Dodge. Mas também existem projetos políticos aí envolvidos. O da Lava Jato é escancarado, né? Aquela ideia de pegar uma multa aplicada a uma empresa brasileira por um país estrangeiro, no caso da Petrobras, as multas de compliance, e colocar esses recursos numa fundação de direito privado, isso é um escândalo. É um escândalo tão grande quanto, na minha opinião, o conteúdo das conversas sendo vazadas, né, nas conversas de Deltan Dallagnol, procurador-chefe da Lava Jato, com seus pares e também com o ex-juiz Sérgio Moro. Risco maior por MPF, eu, Bruno, não conheço. Desconheço que possa haver maior risco do que o próprio MPF já vem correndo. Era uma instituição respeitadíssima, era uma instituição tida como garantidora da República até a Lava Jato. Chegou ao estrelato com a Lava Jato e agora cai do cadafalso, porque se o que consta nas conversas for verídico, e tudo indica que é verídico, procuradores e o próprio juiz entraram em evidente conflito de interesse e atropelaram o Código de Processo Penal, o que é um problemaço.
além de entrar em conflito com o Supremo, pedir investigações sobre os juízes do Supremo, é algo inimaginável. Mas, se não foi feito, foi pelo menos dito que teria sido feito, o que gostaria de fazer. Sobre a sucessão da PGR, é claro que a gente fica preocupado. Por quê? Não que a procuradora Raquel Dodge seja um primor, não é não, tá? Primor que eu digo na defesa do interesse republicano, ou que vai combater essa condição meio absurda que hoje os órgãos do judiciário brasileiro, as carreiras jurídicas no Brasil, têm esse apelo à opinião publicada e às redes sociais. Ela não vai ter uma posição muito dura quanto a isso, não. Mas a gente se recorda da figura de Geraldo Brindeiro, procurador-geral durante um período muito grande do governo FHC, que ganhou o apelido pelos grupos de mídia de São Paulo e do Rio de engavetador-geral da República. Então, se o presidente eleito colocar um procurador de sua extrema confiança e esse vier a ser um grande engavetador de denúncias, problemas, causas, supostas denúncias contra o presidente ou a presidência, vai ser um retrocesso ainda maior para o Brasil. A gente sempre acha que não pode ficar pior, sempre pode ficar pior. Esse seria um sintoma de pior evidente. Até, Bruno, é uma questão bem interessante quanto à substituição do cargo da PGR, que o principal nome aventado pelo Bolsonaro, que nas últimas semanas vem sendo tratado como o principal nome, que já teve 5 reuniões com o presidente da República, é o do Augusto Aras, que até não tem o seu nome entre os 3 da lista tríplice enviada pelo Ministério Público Federal, mas é o que tem aparecido como o principal candidato do Bolsonaro. E também a própria Folha trouxe na última semana uma reportagem lembrando das ideias que o próprio Augusto Aras demonstrava sobre justiça social, sobre pautas de cunho social, coisa que não vem muito sendo tratado com cordialidade no governo Bolsonaro, que vem sendo atacado. E também o Moro demonstrou certo descontentamento com essa indicação. De que maneira você acha que, primeiro, esse Augusto Aras, esse possível indicado do Bolsonaro, vai atuar à frente da PGR, e qual o poder que o Sérgio Moro teria de uma possível eliminação de nome, de uma possível negativa quanto ao nome do Augusto Aras? Eu não tenho uma noção maior de bastidores do MPF para poder analisar se o ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça, tem um poder na decisão. Mas, Anderson, tudo indica que não. Depois do escândalo da Vaza Jato, o Moro hoje é alguém que se equilibra no poder, um equilibrista do poder, um sobrevivente de um poderoso escândalo político. Se o interlocutor mais próximo de Sérgio Moro era ou ainda é Deltan Dallagnol, aí é a segunda evidência, né? Tá com um problemaço, né? Porque aquele que fala por ele, com ele, através dele fala com o MPF, também tá na berlinda, que é Deltan Dallagnol. Então não vejo esse poder maior Sérgio Moro hoje para influenciar esse tipo de decisão, mas a gente não sabe informações de bastidores, o tipo de relação mais próxima, isso aí no campo jornalístico é um trabalho para quem tem esse trânsito, perdão, dentro de corredores palacianos, algo distante de ser meu caso. Como analista político, eu te falo aquilo que tem evidências, né, por fontes secundárias, como tu vem fazendo também. Então, nesse sentido, não. Sérgio Moro é um sobrevivente, um equilibrista, e Deltan Dallagnol, ele hoje é a vidraça do MPF. Sobre as preocupações sociais do procurador Arias, elas podem ser legítimas, mas levando em consideração, não é o mesmo cargo, tá? Não é a mesma posição, mas posso fazer esse grau de comparação. Levando em consideração o tipo de comportamento que havia antes de alguns ministros do STF assumirem o Supremo e depois chegar ao Supremo, eu digo que essas cadeiras do poder político, essas grandes cadeiras, as cadeiras dos poderes da República, podem transformar as pessoas, geralmente para pior. Então, eu espero estar equivocado, não quero
Não posso ser leviano com a trajetória de um homem público, que tem a carreira como servidor público federal, que é esse procurador, mas eu ficaria muito ah, desconfiado, não, eu ficaria muito inseguro quanto às posições consequentes ou muito pouco confiante quanto às posições de compromisso social de um procurador indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Seria um contrassenso, um absoluto contrassenso. É como esperar uma política industrial de Paulo Guedes, é impossível. Ele não se propõe a fazer isso. Ou é como esperar uma política de respeito aos direitos das mulheres de alguém que seja misógino. Seu discurso é o oposto, então tudo indica que teremos, se tiver uma indicação direta do presidente, ou é uma enorme negociação de bastidores que a gente não controla, ou possivelmente a imagem construída pelo operador da carreira jurídica, né, embora seja uma carreira do Poder Executivo do MPF, vai ser transformada. Como uma última questão desse nosso primeiro podcast, Política de Óculos, Bruno, eu gostaria de falar sobre a tentativa de transferência do ex-presidente Lula feita pela Polícia Federal de Curitiba para São Paulo, que havia o interesse de fazer a transferência do ex-presidente, que está condenado, preso em Curitiba desde maio do ano passado, e não houve sucesso, não. O STF barrou por 10 votos a 1, até de uma forma bem expressiva. Chamou bastante atenção que os próprios deputados federais, em meio à votação da reforma da Previdência, foram até o STF solicitando que essa transferência fosse impedida. Você acredita que a Lava Jato, com a sua estrutura, tentou utilizar o Lula como um troféu que ainda tem como a força que ela representa, mostrando que ela sim, de alguma maneira, pode estar fragilizada, mas teve sua relevância e tentou mostrar isso com a transferência do Lula e acabou de uma certa maneira sendo bloqueada pelo STF. De que maneira você vê esse comportamento específico e o próprio barramento da transferência? Eu entendo que sim. A leitura que tu faz, ou a pergunta que você me fez, é aquilo que foi dito pelo jornalista, né? Um campeão da direita, que agora parece que se posiciona como uma direita lúcida e democrática, no programa da Band News, o jornalista Reinaldo Azevedo. Ele colocou assim, ó, a força-tarefa ou a execução penal do ex-presidente, que está vinculado à Justiça Federal de Curitiba, tinha Lula como um prêmio e seria uma demonstração de força. Mas automaticamente a defesa do ex-presidente recorreu ao Supremo e deu 10-1 e só não deu 11-0 porque o ministro Marco Aurélio entendeu que o recurso à defesa foi colocado na instância ou no nível no tribunal equivocado, né? Diz, o correto seria apelar para a instância superior imediata, segunda instância, no TRF4, mas dado o comportamento do TRF4, fica quase evidente que seria negado o recurso, né? Então, enfim, a gente, pelo sentido lógico, né? A gente imagina que seria uma demonstração de força. E foi também uma demonstração de força, né? Que essa transferência arbitrária para um presídio em São Paulo, alegando que o condenado reside em São Paulo, para um presídio, sei lá, comum, podia afetar tanto a imagem do ex-presidente, ainda mais, mas também a sua própria saúde, né? Pelas condições físicas e sanitárias que tem, infelizmente, a maioria do sistema prisional brasileiro. Dessa vez, na minha modesta opinião, o Supremo acertou, e acertou a tempo. E também foi também uma tentativa de demonstrar publicamente que
A força-tarefa não tem esse poder desmedido e incontrolável. O ministro Gilmar Mendes também afirmou que vai suspender qualquer investigação, se ela se vier a acontecer, a respeito do jornalista Glenn Greenwald. E a história muito obscura dos hackers de Araraquara, que, por opinião de especialistas de segurança da informação, de segurança cibernética, de segurança informática, seriam amadores pelo tipo de equipamento e os seus procederes, e o seu comportamento na rede, seu exibicionismo, é tudo menos. Exibicionismo é o oposto do que um hacker costuma fazer, segundo os especialistas, né? Simplesmente pode afirmar que ali não se tratam de profissionais, muito menos de agentes russos, né? Uma grande conspiração, coisa que o vale. Está na era do controle da narrativa. Com essas medidas, o Supremo, de cara, coloca um anteparo, né? Coloca, como diz na gíria, um paratiqueto na força-tarefa. Eu espero que isso venha a ocorrer mais vezes. Então, pessoal, chegamos ao final deste primeiro episódio do Política de Óculos, o podcast do canal Mundo de Óculos. Eu gostaria de agradecer aqui a presença do professor Bruno Lima Rocha, que é doutor em Ciências Políticas e professor de Jornalismo e Relações Internacionais da Unicinos. Tá bem, bom, é bom participar. Anderson, tomara que teu projeto siga à frente, né? Todo o projeto, né? E é muito legal fazer rádio, mesmo que seja na nova vertente da mídia sonora eletrônica. Um abraço e até a próxima. Também gostaria de agradecer a todos pela companhia. Sigam acompanhando o nosso trabalho aqui. Vamos falar também sobre esporte, sobre cultura mais adiante. E continuar falando sobre a política nacional e internacional. E sempre com algumas linhas no Twitter falando sobre o assunto. E alguns vídeos e o prosseguimento desse podcast. Um abraço e até mais. O que me encanta é que tanta gente